Olá, queridos, tudo bem? Sou o pastor José Marinho, pastor ali na comunidade Caminho de Sião. Eu estou aqui para trazer uma palavra de meditação. Acredito que neste momento em que nós estamos vivendo é muito importante a palavra de Deus, né, como conforto, como consolo, muitas vezes como alerta para a nossa vida. Precisamos entender o momento em que nós estamos vivendo, a palavra de Deus. Diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 8, por exemplo, que aquele que guarda o mandamento não sofrerá nenhum mal. E o sábio, ele entende o tempo e o modo, porque para todo propósito neste mundo há tempo e modo. Eu quero estar lendo Jeremias, capítulo 29, versículo de número 11, que diz lá bem assim, o Senhor falando através do profeta: porque bem sei eu os pensamentos que penso a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Eu tenho certeza que cada um de nós não esperamos um fim ruim em toda e qualquer circunstância da nossa vida, e muito menos na atual circunstância em que todos nós estamos passando. Nós esperamos que as coisas terminem bem, né? E a maioria de nós estamos levantando as nossas mãos, orando, buscando da parte de Deus uma intervenção sobrenatural, buscando que Deus venha dar sabedoria para os médicos, cientistas, né, que estão aí se empenhando por descobrir uma forma de conter, né, esse surto do novo coronavírus, descobrir uma vacina possivelmente. Mas a verdade, querida, é que a palavra de Deus, ela dá explicação para tudo, ela dá uma receita para solucionar problemas, ela dá direções para nós entendermos, como já disse, o tempo e o modo, a circunstância, o que está acontecendo. E eu acredito que o grande problema da atualidade é que muitos de nós vivemos como pessoas, no que diz respeito a Deus, um relacionamento meramente superficial. Não temos um relacionamento de realmente entendimento, conhecimento, profundidade no que diz respeito a Deus, no que diz respeito à pessoa do Senhor Jesus, no que diz respeito à palavra de Deus. Acredito que um dos grandes erros cometidos é que muitos de nós vivemos com a nossa vida pautada ou baseada em versículos isolados da Bíblia. Por exemplo, nesses momentos, quantos de nós estamos alçando a nossa voz e pegando versículos isolados para querer demonstrar na presença de Deus que temos fé? Por exemplo, muitas vezes declarando, né, o versículo de Isaías 43:13, operando eu quem impedirá, diz a palavra do Senhor lá, né? Ou quem sabe, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou até mesmo o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E muitas vezes, além de apenas isolarmos alguns versículos, muitas vezes temos um entendimento errado dele. Por exemplo, como o Salmo 23, muita gente entende que quando o salmista diz ali, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está dizendo que se eu tiver uma vida com Deus, então eu vou ter tudo, quando na verdade não é isso que está dizendo. O versículo, na verdade, está dizendo que pelo fato do Senhor ser o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Ou seja, Ele é autossuficiente na minha vida. Então, nós precisamos compreender, né, o que Deus, de repente, em meio a tudo isso, querido, porque nada acontece por acaso neste mundo, se nós entendemos que Deus é poderoso, que Ele tem controle e domínio sobre todas as coisas, alguma coisa, né, deve estar acontecendo para estar gerando esse caos, este momento em que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender que existe um mundo espiritual e que as nossas ações neste mundo aqui, né, pode tanto atrair as bênçãos de Deus quanto atrair coisas ruins para a nossa vida. Então nós temos que nos aprofundar e tentar entender o que Deus espera de nós neste momento. Porque normalmente nós esperamos tudo de Deus, mas não entendemos que muitas vezes Deus espera tudo de nós. E muitas vezes nós levamos uma vida superficial com Deus. Levamos uma vida mediana, levamos uma vida, né, rasa com Deus, quando na verdade a vontade de Deus é que a gente vá mais fundo, né? Como diz uma certa frase, né, Deus é um oceano profundo, né, e não importa o quanto você já tenha mergulhado, ainda tem mais profundidade em Deus que você pode acessar. Então nós precisamos entender isso.
E quando nós olhamos para a palavra de Deus, existe um grande problema em nós isolarmos o versículo. Se nós isolarmos, por exemplo, esse versículo, Jeremias 29:11, nós vamos entender apenas que a vontade de Deus é nos dar tudo de bom, é fazer tudo de bom para nós, e isso é uma verdade bíblica. O próprio Senhor Jesus disse certa feita que se nós, sendo homens, seres humanos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais ao nosso Pai Celestial. É lógico que a vontade de Deus é nos dar coisas boas, mas nós precisamos entender que aquilo que Deus prometeu e aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas também está condicionado a algumas coisas que Ele estabeleceu. Você vai ver que toda vez que Deus prometeu algo, Ele condicionou isso a alguma coisa. Por exemplo, Gênesis capítulo 12, Deus promete que daria uma descendência para Abraão, faria dele uma grande nação, engrandeceria o nome dele, ele seria uma bênção. No entanto, Deus impôs uma condição. Qual condição? A condição de obediência, que começaria por ele sair da terra dele, do meio da parentela dele, e ir para um lugar que ele ainda nem sabia onde era, nem conhecia, simplesmente guiado, né, por essa voz que ele ouviu da parte de Deus. Então nós precisamos entender, querido, que as coisas de Deus estão condicionadas. A vontade de Deus como um pai amoroso é nos dar o melhor, é nos livrar de toda a adversidade, é nos dar o fim de paz, o fim que nós esperamos, com certeza. Eu tenho certeza que a tua vontade, a minha vontade, de forma alguma é terminar mal, mas é terminar bem. Não queremos alguém da nossa família doente, contraindo coronavírus, não queremos alguém da nossa parentela. E, claro, não somos egoístas, portanto, não queremos, na verdade, ninguém contraindo este mal. O que todo mundo quer neste momento é uma solução, é uma vacina, é uma maneira de conter nessa disseminação do vírus. Mas nós precisamos entender que não basta nós isolarmos uma passagem bíblica e dizer eu creio, eu acredito, e muitas vezes usar isso até mesmo como um jargão no meio evangélico ou como um jargão para a nossa vida e dizer, ah não, se Deus é comigo, então quem pode ser contra mim? Operando Deus, quem impedirá? Não, isso não vai funcionar, querido. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada estabelece regras para nós sermos abençoados. E Deus faz uma promessa realmente de nos dar o fim que nós esperamos, um fim de paz, um fim de alegria, terminar os nossos dias bem. E com certeza, no meio dessa situação, Deus não quer que eu e você pereça, mas cabe a nós entendermos qual é o nosso procedimento em meio a isso. E a Bíblia ensina isso, se nós isolarmos, o versículo vai ficar nisso, mas se nós formos para o versículo 12, então a palavra de Deus vai dizer, então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E a Bíblia Sagrada vai dizer ainda no versículo 13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, Deus promete o livramento, Deus promete, né, dizendo que o pensamento dele é pensamento bom, quer nos dar um fim de paz, um fim de alegria. No entanto, nós temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Orar, buscar. E talvez a pergunta hoje, querido, não é o porquê disso estar acontecendo, mas é o que eu e você estamos dispostos a fazer no meio de toda essa situação. Aliás, não apenas dispostos a fazer, o que eu e você já estamos fazendo no meio dessa situação. Será que nós estamos de braços cruzados, apavorados, com medo, alarmados com todo o noticiário? Ou será que nós estamos dobrando o nosso joelho, orando, buscando a intervenção de Deus? Nós precisamos refletir nisso. E nós precisamos entender, querido, que mesmo no meio de uma dificuldade, no meio de uma aflição, Deus ele traz ensinamentos para a nossa vida. Deus ele nos ensina no meio da aflição. Por exemplo, nós vamos ver, eu estou com a minha Bíblia aqui, vou estar abrindo ela, nós vamos ver, por exemplo, em Jó capítulo 36, que nos dá uma lição muito importante a respeito disso. Primeiro, Jó capítulo 36, versículo 5, vai dizer bem assim, ó, diz que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande é em força de coração. A primeira coisa que aponta, querido, é que Deus é soberano. Deus é todo poderoso, e mesmo nós sendo tão pequenos, tão miseráveis, né, como humano, Deus não despreza nenhum de nós. Então o primeiro ponto que nós precisamos entender, querido, que tudo isso que está acontecendo não é porque Deus desprezou a humanidade, não é porque Deus é um Deus mau, porque muitas vezes há aquele questionamento assim, se Deus existe e é bom, por que a humanidade está passando por isso? Por que isso está acontecendo? E talvez o questionamento não é se Deus é bom e existe, por que Ele está permitindo isso? Talvez o questionamento deveria ser ao nosso respeito, né? Se isso está acontecendo, o que eu deixei de fazer que causou isso, né? O que eu, de repente, deixei de fazer, de cumprir a minha parte para ter gerado isso?
Porque a Bíblia Sagrada ensina de que se queixa o homem, senão das suas próprias transgressões ou dos seus próprios pecados. Olha só, todos nós queremos terminar os nossos dias bem. Queremos terminar os nossos dias felizes. E aqui está a receita. Diz que no momento em que nós estamos presos em grilhões, vivendo momentos de aflição, é o momento em que Deus nos faz conhecer a obra de nossas mãos e as nossas transgressões, porquanto prevalecemos nela. E revela aos nossos ouvidos para o nosso ensino, para que nós venhamos nos converter dessa maldade, venhamos nos arrepender. E a Bíblia ensina que se nós dermos ouvido a isso, como será o fim dos nossos dias? Se ouvirem, versículo 11, e os servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Exatamente a promessa que está em Jeremias 29:11, que o pensamento de Deus é pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos, ou seja, um fim bom, terminar feliz, terminar os nossos dias, nossos anos, a nossa vida bem. A receita está aqui. Ouvir a Deus, se arrepender das transgressões, se converter das nossas más obras. Desta forma, nós terminaremos nossos dias bem. Mas continuando a leitura aqui, ele vai dizer, por exemplo, no versículo 15 ali, ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Veja que interessante, querido. Deus nos ensina que ao aflito, ele livra da aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. E quem sabe neste momento Deus está gritando em alta voz através de toda essa situação. De repente gritando em alta voz, olha, está faltando algo da parte de vocês. Quantos de nós muitas vezes frequentamos uma igreja, falamos que acreditamos em Deus, frequentamos cultos, mas de repente de uma forma superficial, de uma maneira qualquer. Não temos aquela vida profunda, aquela vida íntima, aquela vida de devoção para com Deus mesmo. Quem sabe é isso que Deus está gritando em alta voz através dessa situação. Vocês estavam levando uma vida rasa, vocês estão levando uma vida superficial. Este é o momento de vocês se aprofundarem. Este é o momento de vocês se apegarem. Este é o momento, talvez, de vocês entenderem. Vocês não são nada sem mim. Por que não crer que é isso que Deus está falando conosco? Por que não acreditar que é isso que Deus está mostrando para o ser humano? Porque analise toda a situação, querido. Analise toda a circunstância. Poderosas nações, poderosos impérios, de certa forma, economicamente falando. Nações poderosíssimas que estão de mãos atadas, não sabem o que fazer. Está temendo um colapso na saúde, está temendo um colapso financeiro. Aonde está a autossuficiência humana? Aonde está o poderio humano? Será que Deus não está mostrando vocês não são nada sem mim? Será que não é isso que Deus está mostrando? Eu acredito que é momento de nós pararmos e analisarmos. E este não é o momento da igreja, dos cristãos, dos pastores estarem desesperados. É o momento, de repente, de dobrar o seu joelho e falar para Deus, Deus, eu me arrependo. Porque muitas vezes não é o arrependimento de um pecado, é o arrependimento, de repente, da nossa prostração. Estávamos prostrados, estávamos parados, de repente deixando de fazer o que Deus queria. Quem sabe era para fazer muito mais, quem sabe era para a igreja estar avançando muito mais, mas estava estagnada, quem sabe. Estava acomodada. E Deus permite certas situações para a igreja se levantar. Querido, eu não estou falando aqui profeticamente, falando que é isso que está acontecendo. Mas nós vemos isso na história bíblica, Deus permitindo situações para a igreja se levantar, para o povo cristão voltar a buscar entender. Não é para ficar prostrado, não é para ficar parado, é para fazer aquilo que eu estabeleci. Vamos nos lembrar de Atos dos Apóstolos. Qual era a promessa do Senhor Jesus? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e sereis as minhas testemunhas, estando na Judéia, Jerusalém, Samaria e confins da terra. Tudo acontece, querido, no dia do Pentecostes, recebe o Espírito Santo, Pedro prega, 3.000 convertidos, numa outra pregação, um acréscimo de quase mais 2.000 pessoas, pulando aí para quase 5.000 pessoas convertidas. Tá legal, Jerusalém tá uma festa, mas eles ficaram por ali, quando a promessa era eles serem testemunhas, começando por ali, mas se expandir para outros lugares. Deus permite uma perseguição.
Deus permite a morte do apóstolo Tiago, irmão de João. Deus permite que tudo isso vai acontecer. E no meio daquela dispersão, a Bíblia diz então que alguns dos que foram dispersos, saindo para outras localidades, começaram a pregar. Um exemplo disso, Filipe. Ali no capítulo 8, a Bíblia vai dizer que Filipe então desce para Samaria, prega, e Samaria, que no ministério de Jesus, Tiago e João tentaram pregar para os samaritanos e foram rejeitados. Agora, na era da igreja, os samaritanos se convertem. Pois é, só que se não tivesse ocorrido aquela dispersão por causa de uma perseguição, eles estariam em Jerusalém ainda. Samaria não teria sido alcançada. Então, algo Deus está falando no meio de toda essa situação. Eu sei que nós temos que estar atentos às notícias. Há uma preocupação com a economia, há uma preocupação, sim, né, com um possível desemprego em massa. Claro que nós temos que nos preocupar, colocar isso diante de Deus. Mas acredito que a maior preocupação no momento é nós dobrarmos o nosso joelho e reconhecer que de repente nós estávamos errando e que estávamos fazendo pouco demais. E que este é o momento que Deus preparou para a igreja verdadeiramente se levantar. Os cristãos verdadeiramente se levantar. Você que de repente está desviado, voltar a estar na presença de Deus. Você que de repente nem acredita em Deus, passar a acreditar e ver. O que você está conseguindo fazer agora? Qual é o teu poder agora sem Deus? Onde um simples vírus está parando o mundo inteiro. Qual é o poder do ser humano? Nenhum. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus na nossa vida. Ele é todo poderoso. Ele é autossuficiente. E Ele é capaz de entrar com intervenção sobrenatural em todas essas circunstâncias. E para nós encerrarmos, querido, aprenda uma coisa. Reconhecer o erro é o princípio para o arrependimento. E o arrependimento é o princípio para se prosperar. Não estou falando de prosperidade financeira. Prosperar, biblicamente, está falando de dar certo, de terminar bem, terminar os seus dias felizes. Aprenda isso. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer o nosso erro. Segundo, se arrepender. E terceiro, querido, pode ter certeza que Deus vai agir e vai fazer a coisa acontecer. Este é o momento de eu e você nos levantarmos e mostrar para Deus, olha, eu reconheço o meu erro, reconheço que eu estava estagnado, parado, e a partir de agora eu vou fazer a minha parte. Que nós possamos, querido, nos levantar, que nós possamos compreender isso e realmente se levantar, sair da prostração, mostrar sim que nós acreditamos num Deus maior e que quando a nossa vontade de fazer algo, de fazer a diferença se une com o propósito de Deus, não tem nada que venha nos parar. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, que Deus te proteja deste mal e que Deus, acima de tudo, lhe dê graça e lhe dê força para você e todos nós nos levantarmos e fazer aquilo que precisa ser feito.